Dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu confesso que eu não queria ministrar sobre essa palavra de Moisés, sobre Êxodo, que eu estava um pouco confuso antes de começar a preparar essa passagem, mas a gente tem que fazer o que o Senhor coloca nos nossos corações. O que o Senhor nos ordena a fazer, temos que ir e fazer. E hoje eu não fui trabalhar porque ontem eu tive a visita do pastor e o Carlos lá em casa e tal. E aí eu estava preparando a palavra, mas eu não terminei. E não foi porque eles chegaram lá, mas não porque eu deixei de não concluir. E antes de eu ir me deitar, eu falei para minha esposa assim: amanhã eu não sei o que vai acontecer na igreja, porque eu senti um peso tão forte sobre a palavra. Eu senti uma dor de cabeça, eu senti um mal-estar, parecendo que a respiração veio pelo lugar errado, e eu fui dormir meio angustiado assim, sem entender, mas eu entreguei nas mãos de Deus. E quando o telefone despertou, eu não consegui trabalhar. Eu falei: não, vou ficar na cama. Mandei mensagem pro meu líder, fiquei em casa. E hoje eu não fiz nada, a não ser eu fui cortar o cabelo e terminar a palavra. Mas eu entendi que tudo tem um propósito. Quando a diaconisa começou a falar, que ela falou de ovelhas, aí eu entendi porque Deus fez com que eu preparasse com mais dedicação essa palavra. Amém? E eu dei um tema para ela. E eu falei até para o pastor ontem, quando eu entrei no banheiro, antes de eu trabalhar no dia seguinte, e o Senhor me deu um tema para essa ministração. Se você quiser anotar, se você quiser marcar, o tema dessa ministração é a unidade para o crescimento e o avanço da igreja. A gente entende que Moisés, ele foi um homem que Deus falava tete a tete com ele. A gente entende que talvez se não tivesse Arão e Moisés sozinho conseguia vencer a batalha contra Amaleque. Mas ele teve homens para estar do lado dele. Quando o povo de Israel saía do Egito, os amalequitas vieram pelejar contra ele, no vale de Redifim. Moisés ordenou a Josué que escolhesse homens e saísse a pelejar contra o povo. Moisés já tinha dado uma ordem para escolher homens. Então, a gente entende que Moisés, ele era homem sábio de Deus. Só que ele falou para escolher homens. Talvez a gente entende que Moisés queria só separar uns dos outros. Não. Porque para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas para a casa do Senhor, tem que ser de coração. E você tem que ser homem fiel a Deus. Talvez eu estava tentando entender porque os livros antes de Cristo, a gente entende que era sim, sim e não, não. Não que depois de Jesus, de Mateus e de antes, mudou muitas coisas, não. Mas é que Deus falava, é sim, sim, não, é não. A gente entende que Deus não poupava ninguém. Então é tipo, quando Deus falou com Moisés, quando ele subia no monte, ele falou: olha, prepara homens para fazer algo para mim. E Moisés fala para Arão e separa homens. E na passagem anterior vai dizer que ele separa, acho que, se eu não me engano, 70 homens. A gente pode entender que é um número profético. E aí, você entende que quando você vai fazer algo para o Senhor, talvez você pode ir na sua força, talvez você pode ir, não, foi o Senhor que me ordenou. Mas por trás de você ir fazer a obra, vai ter alguém orando com você. Vai ter alguém preparando o caminho. E assim foi Moisés. Ele manda o povo ir, mas ele fica. Ele fala: olha, prepara esses homens e manda. Não foi como o Davi. Davi mandou Urias ir na frente da batalha para poder morrer. Não, ele vai diferente. Prepara homens. E ele preparou 70 homens e mandaram para poder pelejar contra o povo. Só que ele mandou ir e ele deixou algo. Eu vou subir o monte. Porque a gente entende quando é subir o monte, muitas pessoas talvez não entendem nem o propósito de o que é subir ao monte. A gente só sabe que, Moisés subiu ao monte, que vai falar, se eu não me engano, em Êxodo 2, que Moisés subiu ao monte e falava face a face com Deus e descia trazendo resposta. Mas muitas das vezes você subir ao monte é para você ter um pessoal com Deus. Buscar algo, uma resposta que talvez aqui você não vai conseguir ouvir. Porque quando Moisés sobe ao monte, é porque Deus quer falar com intimidade com ele. E tinha 2 homens que estavam com Moisés, Arão e Ter confiança naqueles que conduzem o rebanho.
Quando a diaconisa falou sobre ovelha e rebanho, eu falei, é isso, a palavra está batendo. Porque se a gente entende que a gente escuta a voz dos comandos e a gente segue, é porque a gente é uma boa ovelha. E Arão e Ur não pensou duas vezes em fazer o que Moisés ordenou. Todas as vezes que a gente recebe o comando de alguma autoridade, de alguém que é um cargo talvez eclesiástico acima de nós, às vezes a gente não quer fazer. Mas aqueles homens andavam com Moisés. E no capítulo 17 para trás, você vai ver que muitas coisas aconteceram. Então não tinha como duvidar de Moisés. Moisés falou, mande que vá e a gente vai subir o monte. Mas para que subir o monte? Moisés erguia a mão, o povo prevalecia. Moisés abaixava, o povo era atacado. No Salmo 127:1 vai dizer: o Senhor não edifica a casa, o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você não está disposto a ouvir a voz de uma autoridade, você vai trabalhar em vão. Você vai pelejar em vão, porque esses homens não pensaram duas vezes. Eu vou subir com você. Quando Moisés estava naquele monte e ele se cansou, porque ele ergueu as mãos, o povo avançava. Mas chega um momento que a gente vai ver um pouco mais para frente, porque a história de Moisés e Arão e Ur pode nos ensinar como liderança, cooperação e como vencer nossas lutas contra os nossos adversários. A gente aprende com Moisés que a gente precisa de pessoas para estar do nosso lado. A gente vê às vezes a pessoa falar assim, eu não quero ir para a igreja hoje. É uma escolha sua. Eu não quero fazer tal coisa. É uma escolha sua. Porque a palavra, ela é dita para mim e para você. Talvez eu estou ministrando aqui, alguns vai pegar, outros vai talvez entrar e vai falar, não, tranquilo a palavra. Mas o que a gente tem que entender é que quando Deus fala, é porque algo tem que acontecer. Deus usou Moisés para falar, manda o povo e agora eu vou usar você para poder, através da sua vida, eu vou fazer com que o povo avance. E às vezes a gente não quer se submeter às autoridades da igreja. Às vezes a gente não quer se submeter a pessoas que têm um chamado e falar para você, olha, eu preciso que você faça isso. E a gente às vezes não entende o que é ver uma igreja vazia. Mas a pessoa não veio porque ela está cansada. Tá bom, tudo bem. Mas porque, o que será que aconteceu que aquela pessoa não veio? E isso vai fazendo com que a gente se conforme com isso. Ver cadeiras vazias, ver pessoas lá fora se perdendo no mundo das drogas. Mas se você entende que como a igreja está se mobilizando para poder fazer esse encontro, eu entendi que se a gente como homens e mulheres de Deus ficar em casa sem fazer nada, nada vai acontecer. Se você não fazer nada, nada vai acontecer. Mas quando você reage, o inferno também reage. Porque, como eu falei com o pastor ontem, eu encontrei um cara que eu já tinha pensado, eu vou ver se eu encontro esse cara. E Deus, ele faz as coisas certas. Eu fui no centro com a Helena, aí do nada eu olhei e eu vi o cara que eu tinha pensado. Eu falei para ele, aí vamos no encontro. Ele falou, não sei não. Eu falei, não, já me dá seu número aí. Não sei. Eu falei, tá bom, não tem problema, dá seu número. Aí eu já tô insistindo nele, porque ele é um ex-usuário de droga. Igual como eu falei, Deus, ele não quer que você vá atrás de pessoas que já estão salvas. Porque, irmão, me desculpa, pregar para crente é fácil. Pregar para quem está aqui escutando a palavra é fácil, porque eu estou inconformado, porque a gente precisa entrar em biqueira, entrar em hospitais, entrar debaixo daquela ponte de Carapicuíba, em lugares escuros, que ninguém quer ir lá. Ontem o cara passou por mim, ele estava totalmente fedendo. E o que me chamou a atenção foi, eu me confrontei, eu falei, será que eu tinha coragem de abraçar esse cara? Aí eu fui me remoendo, eu falei assim, mas a palavra fala que a gente tem que abraçar esse povo. E eu na minha carne, não vou abraçar um cara fedendo. Aí eu lembrei o que Jesus faria no meu lugar. E aí na hora o meu ego acabou. Porque se a gente entende que precisa resgatar os que estão perdidos, irmão, não é uma pessoa fedendo, não é um bêbado, não é um usuário de droga que vai poder fazer você parar de resgatar aquela vida. Moisés, quando ele ordenou, o povo não pensou duas vezes, porque o povo sabia quem era Moisés.
Moisés, ele é um homem de Deus, fala face a face com Deus. Então, se ele é a autoridade, temos que seguir o que ele está falando. E a gente às vezes não quer escutar o conselho dos nossos pastores, dos nossos apóstolos, de homens e mulheres de Deus. Filho, não é por aí, é por aqui. E a gente às vezes quer bater de frente. Talvez se o povo tivesse relutado, eu não vou fazer porque esse cara é doido. Ele está mandando a gente ir pelejar e ele vai subir no monte para orar. Não, tá errado. Diferente de Davi. Davi, ele era rei e ele mandava no povo. Então o povo fazia por amor a ele. Só que Moisés teve 2 homens que estavam com ele. Para a gente começar a entender e entrar um pouco na passagem, eu quero que você entenda. Como que está o seu relacionamento com os seus pastores? Eu falei para minha esposa, não sei se o pastor vai, porque a palavra estava me incomodando, falando, eu queria que o pastor e a pastora estivessem aqui. Quando a pastora chegou, eu falei, amém. Porque às vezes a gente não entende o que é ser um Arão e ser na vida dos nossos pastores. Mas tem mais. A palavra vai dizer no livro de Êxodo 17:12, vai dizer assim: quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos de cada lado, assim ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol. A gente entende que a cooperação para sustentar os tempos de fraqueza, muitos vão se afastar. Só que Arão e Ur imediatamente pensou em algo para poder Moisés ficar com as mãos erguidas. As mãos erguidas é sinal de avanço. Ah, mas quando você levanta suas mãos, o céu entende, tem uma chamada. Porque você se rende. Só que, como a diaconisa falou sobre o cajado, Moisés, ele levantava o cajado. E o cajado, a palavra fala que era a presença. Moisés levantava as mãos, o povo avançava. Será que você está disposto a sustentar a mão dos seus pastores? A ser Arão e Ur? Porque quando os braços deles cansar, você tem um escape de imediato. Pastor, eu estou contigo. Pastora, eu estou contigo. E eu pensei, eu falei comigo mesmo, eu falei assim, cara, muitas das vezes a gente não quer fazer. A gente não quer fazer, é da carne, falar assim, eu não quero ir hoje. Só que aí essa passagem, na hora que eu li, eu pensei, eu li de novo. E eu entendi que Arão e Ur não teve escolha. Pela fidelidade que estava com Moisés. A fidelidade que às vezes a gente tem que ter com homens e mulheres de Deus. Porque quando a gente retribui, Deus retribui na nossa vida. Quando a gente faz algo para eles, para Deus, Deus automaticamente, filho, você cuidou dele, eu cuido de você. E eu entendi que se você faz para homens e mulheres de Deus, as bênçãos de Deus alcançam até você. Moisés, Arão e Ur estavam no monte, enquanto Josué e o exército estavam no campo. A atitude de Arão e Ur pode ser vista como um símbolo do que podemos fazer para ajudar os nossos pastores e a igreja. A atitude deles fez com que o povo avançasse. Irmãos, eu não sei, eu não sou pastor ainda. Mas eu acredito que, assim como ontem eu fui dormir com a opressão, eu acredito que pastores e apóstolos, porque ora por nós, tem uma igreja para tomar conta. Porque eu fico pensando, eu não sei se eu teria estômago, talvez ainda, para uma pessoa chegar para se aconselhar com você e falar que fez alguma coisa extraordinária. E você vai falar, você como um pastor, você tem que discipular aquela pessoa. E eu fico imaginando que o inferno se levanta contra os nossos pastores, não só os nossos, mas diversos pastores. Por quê? Porque o papel dele é aconselhar a ovelha. Só que o inferno talvez não ataca eu e você, ataca a vida deles. Opressão, desânimo, você não vai conseguir, você é fraco, você não vai alcançar. E a gente não entende isso. Às vezes a gente está na nossa casa tranquilo e às vezes muitos pastores estão desistindo do seu chamado. Porque tem pastores que enfrentam lutas dentro do seu ministério, vida familiar, ataques financeiros. Só que tem pastor que entende o chamado que tem e sabe o Deus que serve. Mas hoje no mundo que a gente vivemos, irmão,
Tá difícil para todos. Tá difícil. E se você não vigiar, como diz no Salmo 127, que em vão vigia o sentinela, por isso que temos que estar todos atentos. Todos. Ontem o pastor chegou lá em casa e aí ele falou, não, meu pé tá assim, deu câimbra. Aí eu olhei assim, aí a Fabiana falou, não, pega o chinelo, eu tirei. Não, brincou. Mas eu fico pensando, até que ponto o pastor vai atrás de uma ovelha? Às vezes, nós chegando nas nossas casas, a gente está cansado, quer ficar em casa. Ah, não, vamos lá. Não vou não, estou cansado, cheguei, trabalhei. Só que o pastor cuida da ovelha. E hoje, nessa noite, a gente vai entender, porque a gente precisa se mobilizar como Arão e Ur. Temos que sustentar a mão dos nossos pastores. Temos que estar ali, porque Moisés ele não ia conseguir, por mais que ele era homem de Deus, por mais que ele estava com a presença de Deus, ele era carne. Ele com as mãos erguidas ia cansar. Só que Arão e Ur imediatamente falou, eu estou aqui, eu estou contigo. Até que ponto você está para apoiar e ajudar os seus pastores? Eu falo nós, como igreja. Até que ponto a gente está para poder ajudar a igreja? Porque, irmãos, aqui tem bastante cadeira. Não é só porque é no culto de quarta-feira. Mas é chato, talvez assim, não chato para você olhar e falar, a igreja está vazia, mas a gente ir num bar agora, o bar está lotado. E o inferno está se alegrando com isso, porque cada vez mais as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Ou a gente se posiciona como igreja, como homens e mulheres de Deus, e ajuda os nossos pastores, e ajuda verdadeiramente a fazer a obra do Senhor, ou a gente só vai preencher o banco da igreja. Porque, igual como eu falei, pregar para crente é fácil, a gente vem, recebe uma palavra e vai embora, tá tudo certo. Mas e os nossos irmãos lá fora? Que precisa ouvir uma palavra, que precisa estar aqui dentro da igreja com você, na comunhão com Cristo. Porque a igreja não para aqui, como a diaconisa falou, os nossos filhos é a próxima geração. Se chegar um tempo que eles não quiserem vir para a igreja vai fechar. E a gente não pode deixar a obra, o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Talvez se Moisés falasse, não, deixa o povo perecer, tá tudo certo. Moisés imediatamente lembrou, eu tenho que subir o monte, porque eu vou buscar. Eu tenho que subir o monte, porque quando eu subir o monte, Deus fala comigo. Se Deus fala comigo, eu repasso para o povo. Se Deus fala com você, irmão, você tem que repartir, porque a unção é para a terra. A gente não vai subir, não tem como a gente ir para o céu, levar a unção para o lugar que já é santo. Se Deus colocou na sua vida uma unção, gaste tudo aqui na terra, porque no céu a gente não vai precisar de nada, somente adorar. Santo, santo, santo. O terceiro passo é desafio para todos, que está lá em Mateus 9:37. Então disse aos discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos somos nós. A seara lá fora é grande. É grande. A gente sai, a gente sabe, a gente vê as pessoas sedentas de Cristo. A gente às vezes para conversar com pessoas, e aí quando você começa a falar de Cristo, tem pessoas que dão ouvido. Por quê? Porque a pessoa está querendo, está com sede. Mas às vezes a pessoa não quer vir, porque se frustrou em alguma ocasião. A seara é grande, irmão. Por isso que eu falei, temos que se levantar como Arão e Ur. Porque não é só o papel do pastor, do apóstolo, do presbítero, do diácono, buscar a vida. É o papel de todos. Porque você está aqui, mas tem alguém da sua família que não está. A gente sempre tem um parente que talvez está perdido, que usa droga, que está em depressão, desanimado, não quer vir para a igreja, se frustrou. Nós temos que ir buscar esse povo. Nós temos que falar, Satanás, você não vai ganhar. Você vai perder mais uma vez. Temos que se incomodar com isso. Falar, não, minha luta não é contra a carne, não é contra o irmão, não. Minha luta é contra Satanás. Ah, a pessoa está te afrontando, nem olha para ele, olha para quem está atingindo ele pela vida dele. Porque a gente às vezes quer brigar com pessoas. Não, eu vou acabar com sua vida. Não, irmão, você tem que acabar com a vida de Satanás. Porque às vezes Satanás usa pessoas para te afrontar. E você às vezes sai do sério, sai da bênção, você fala palavrão. Mas não, temos que entender que o nosso adversário, o nosso inimigo é Satanás, irmão. Ah, mas eu não gosto de fulano, você não gosta do que está sendo usado na vida dele. Porque se você entender que uma pessoa que talvez você não gosta,
Você amar ela, a pessoa muda. Quando você não se dá bem com a pessoa, você amar ela, ela muda. Porque ela, no entendimento dela, ela vai falar assim: eu ganhei. Não, irmão, você ganhou ela, não ela ganhou. Porque ela entende que você se acovardou. Ame ela. Porque o céu precisa disso. Pessoas que amam uns aos outros. Temos que amar, não é fácil você amar. Eu estava conversando ontem em casa lá e eu comentei com o pastor um cenário que aconteceu. E eu lembrei do que tinha acontecido. E aquilo me incomodou de uma forma natural. Porque quando Deus trata você, você entende que você está sendo moldado pelo oleiro. E as pessoas vão te ferir, te magoar, te frustrar. E você vai falar: realmente, eu estou se tornando um cara de Deus. Porque não é fácil, às vezes, a pessoa te trair, te magoar, te ferir. E você ficar: não, está tudo certo. Mas temos que ir para o mesmo céu. Temos que ir para o mesmo céu, irmão. Não tem como eu estar aqui em cima do altar pregando uma palavra de salvação, uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de avivamento, com o coração amargurado com o irmão. Está errado. A palavra é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. A batalha era para todos. A batalha era para todos e todos são necessários. Se um ganha, todos ganham. E se um perde, todos perdem. Porque a gente se mobiliza como igreja, mas uma vida veio e outra vida não veio. A gente ganha, mas se um perde, todos perdemos. Não tem isso de a gente somos um corpo. Somos todos do mesmo corpo. Não tem como a gente, a cabeça doer, a barriga está doendo e a cabeça não sabe que a barriga está doendo. Não, está errado. Se a gente ganha uma vida, é para Cristo, não é para a igreja. A gente traz para poder estar aqui com nós, mas a gente tem que ganhar para o reino. Não tem como, a gente é a videira, a gente é os galhos. A gente tem que estar enxertado, como a palavra fala em João. A gente tem que estar enxertado em Cristo. Então quando a gente ganha uma vida, não é para nós, é para Ele. Que eu diminua, que nós diminuamos e que Ele cresça. Mas isso a gente precisa ser Arão e Ur. E buscar vidas. Sempre nos colocamos como incapazes e que não conseguimos. 1 Coríntios 1:27. Paulo vai dizer: mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não falou que você é capaz. Deus não falou que eu era capaz. E a gente às vezes coloca isso como desculpa. Não, eu sou usuário de drogas. Você acha que o cara vai chegar lá e falar para mim o quê? Vai lá o Nilson com a camisa do Corinthians e eu lá com a cara de louco. Ixi, esses caras aí, xarope, tá querendo arrancar dinheiro nosso. Mas não é eu que vai falar, não é ele que vai falar. Quando abrir a boca, é o Senhor que vai falar. Às vezes a gente tem esse papel de falar: eu não sei falar, eu sou incapaz, eu não consigo. Tá amarrado no nome de Jesus. Tá amarrado, irmão. A igreja precisa de homens e mulheres que se posicionam para poder ganhar vidas. Porque às vezes a gente entende que não é que o céu já está tranquilo, não. A gente tem que povoar o céu, irmãos. Porque Satanás ele vai voltar, assim como o Filho do Homem também. Mas a gente tem que ter a certeza que a gente cumpriu o nosso chamado aqui na terra. Porque a palavra fala: ide, todos. Eu, você, todos. A pessoa está precisando de uma palavra, chega lá e fala: Senhor, eu não sei falar, mas me usa. Quando você vê, você já está falando em línguas com a pessoa. Porque o Espírito Santo que habita em mim, você que vai falar. Não fale que você não é capaz. Não fale que você, eu sou o menor da minha casa. Porque a gente vê na Bíblia Deus pegar as coisas loucas e confundir. Quem era Davi? Improvável. José, ele era improvável ele virar governador. Porque os irmãos de José pegaram ele e jogaram dentro de uma cisterna. Falou: não, agora ele vai morrer. Mal os irmãos de José sabiam que estava plantando a semente de Deus. Porque os irmãos dele pegaram e jogaram ele lá. Tá bom, o que a terra precisa para poder brotar? Semente, terra e água. Ele estava no lugar certo para poder frutificar. Então às vezes a gente está no lugar certo, só o que a gente precisa é abrir a nossa boca e falar: Senhor, eu estou aqui, se eu estou aqui, me usa para poder ganhar alguém para o reino. Mas não se conforme com os pratos de lentilha que Satanás tem colocado na minha e na sua vida. Às vezes a gente vai se frustrar, é normal, mas se a gente entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente entende que o Senhor ele precisa estar no centro
de toda a nossa atenção. Porque quando você brilha mais que a presença, está errado. O que brilhou demais está debaixo dos nossos pés. Lúcifer quis brilhar mais do que Deus. Deus falou, ó, pega tudo e sai. A gente tem que usar as armas que Deus já colocou em nós. A palavra aí em Efésios fala que a gente tem que ir, mas revestido. Mas tem um ponto aí que às vezes a gente não entende. O Espírito Santo já habita em nós. Porque você entende isso, porque quando você peca, você se sente mal. Porque a gente peca, a gente se sente mal, porque a gente está pecando contra o Espírito Santo, porque não é de Deus pecar. Quando ele está para se entregar, ele fala, Senhor, se possível for, afasta-se de mim esse cálice. Porque Deus não afastou o cálice dele, porque ele já fala em Isaías 53, lança sobre mim todo pecado, toda doença. Então, se foi lançado sobre ele, o Pai aparta dele. Então, todas as vezes que a gente entende que a gente está em pecado, a gente se sente frustrado. Mas o que eu vim te lembrar é que a gente precisa, mesmo pecando, todos os dias se arrepender e falar, Senhor, eu pequei contra ti. Mas você levantar a sua mão e reconhecer. Porque a igreja precisa de homens, mulheres, pessoas, alguns que mais disposição para poder fazer a obra. E ontem algo que me chamou a atenção foi quando o Carlos chegou lá em casa e ele falou, mano, não dá mais a gente ficar vendo essas coisas acontecer e a gente ficar de braços cruzados. E aquilo me despertou porque, às vezes, quando a gente chega perto de alguém que está queimando, e às vezes a gente começa também a sentir um pouco daquela temperatura e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não está queimando, a gente só está sentindo a quentura da pessoa que está do lado. Mas o que eu entendi é eu falar, cara, eu tenho que pegar na mão dele e falar, cara, vamos queimar junto. Porque não tem como você estar andando com pessoas que estão sedentas e você também não ter sede. Repara, se você começa a andar com pessoas que tipo, se veste todo granfino e tal, você vai começar a ser habituado àquele modelo. Então começa a colar com pessoas que falam do reino. Ah, eu tenho que sair desse meio, porque eu falei para minha esposa, um tempo atrás, a gente precisa entender que agora eu e você é homem e mulheres de Deus. E como homem e mulheres de Deus, a gente tem que se posicionar, porque eu falei para ela, tinha uns amigos, uns colegas meus que trabalhou comigo, e ele já tinha falado de Cristo para mim, e um outro também. E aí hoje eles não estão mais na presença. E aí teve um dia que ele foi lá em casa e aí eu pensei comigo, como que eu aconselho ele e ela? Como que nós, eu presbítero, você diácono, eles são do mundo. Como que nós aconselha um casal desse? Não tem como. Um cego guia outro. E aí eu entendi que precisamos estar realmente disposto a fazer a obra, se posicionar como homem e mulher de Deus e andar com quem realmente busca coisas do reino. Porque se você se enche de rede social, você vai falar de rede social. Se você se enche de Bíblia, você vai andar falando outras línguas, porque a gente não veio para esse mundo. A gente está de passagem aqui. Mas se você entender que o que Deus precisa colocar ainda dentro de você, falta alguma coisa, você vai buscar. Porque a palavra fala, clama a mim e responder-te. Não tem como você clamar, buscar e Deus não responder. Eu entendi isso porque quando você se coloca em dificuldades, em situações que você fala, agora não tem mais jeito, o seu clamor é diferente. Você começa a clamar diferente. Você fala, Senhor, agora eu preciso mexer as águas. Mas quando está tudo bem, a sua oração tanto faz, tanto fez. Está errado, irmão. Temos que entender que a gente precisa buscar a presença de Deus. Mãos erguidas, nessa posição, a igreja será vitoriosa. Porém, se o ministério enfrenta dificuldades e vacila, em erguer as mãos, a igreja será derrotada. Havia um momento em que as mãos de Moisés se tornaram pesadas demais, e ele abaixava. Em vários momentos, a nossa vida enfrentamos grandes pelejas, como o cansaço vem. Às vezes, desânimo, vontade de não caminhar. Moisés é um tipo de cada um de nós. Nessa caminhada diante o Senhor, independente do serviço que realizamos na igreja, cada um de nós enfrentamos muitas lutas. Mas não desanime, porque o Senhor fala, eu sou contigo. Pode vir céus e terra, o Senhor é comigo e com você. A gente vai se abater, vai se frustrar, mas o Senhor fala, eu sou contigo, eu que luto as suas lutas. E a gente entende que
eu vou chegar no ponto, já passou tão rápido a hora. Seja uma ovelha fiel, cuide e honre seu pastor e seus líderes. A ovelha não possui boa visão. Ela não enxerga mais do que 8 a 10 metros à frente. Por isso ela não tem senso de direção, não tem percepção do perigo. O que eu falei no começo da gente ser Arão e U, temos que ser ovelha. E às vezes a gente entende. Ontem eu falei para você que o Carlos ontem ele foi lá em casa, o pastor ele estava numa missão. Até que ponto o pastor vai atrás de uma ovelha? Até que ponto? Porque às vezes a gente se frustra, sai da igreja, mas a gente fica como uma ovelha, desnorteado. E a ovelha ela não tem a noção do perigo. A ovelha ela é um animal totalmente dependente. Ela jamais conseguirá viver sem a presença de um pastor cuidadoso. Temos que ter isso com nós. Cara, eu preciso do meu pastor. Eu preciso do pastor. Porque eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, eu preciso de alguém com... Não que você talvez... eu quero me submeter. Não, mas você tem que... Porque a gente precisamos de um pastor. A ovelha, ela precisa do pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor e ela atende o chamado. Precisamos aprender a ser ovelha. Necessitamos reconhecer a nossa insuficiência e a nossa dependência de Deus. Ele tem uma promessa para nós. Ezequiel 37, capítulo 15 vai dizer: aleluia. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. E a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Irmãos, a gente sabe que não é fácil cuidar de pessoas. Não é fácil discipular pessoas. Não é fácil aconselhar pessoas, cuidar. Mas a gente tem que entender que eu e você é o Arão e o U nos dias de hoje. A gente tem que entender que Deus fala com os profetas e Deus fala com os pastores, não que vai falar comigo e com você, mas temos que entender que a gente está aqui para poder sustentar as mãos dos nossos pastores. Porque eles não pensaram duas vezes, colocaram uma pedra, falou: olha, senta aqui e eu e Arão vai sustentar suas mãos. Porque precisamos avançar. Precisamos chegar ao outro lado. Precisamos vencer a batalha. Mas muitas das vezes não queremos fazer isso. Precisamos ser como Arão e U na vida dos nossos pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou para os apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Precisamos estar colado com nossos pastores. O pastor te chamou, bora. Bora. Estou aqui, estou disposto. Vambora. Vambora. Irmãos, ou a gente está enxertado no corpo, ou a gente está desgarrado. Não tem como a gente vir receber palavras, tá aqui junto no corpo, e a gente não querer correr junto. O encontro ele tá para acontecer, a gente foi resgatado pelo encontro, mas precisamos se unir, se juntar. Pastor, o que é que o senhor precisa? Pastor, o que é que a senhora precisa? Não, o que é que pode fazer? Como que a gente pode fazer como igreja, como corpo? Porque se um ganha, todos ganham. Mas se um perde, que igual o pastor falou, e eu estava em casa tentando entender isso, quando a igreja fecha, a culpa não é dos membros. O pastor não discipulou. A pastora era assim, o pastor era talvez assim. Mas não, irmão, a responsabilidade está comigo e com você. Que a gente está aqui para levantar as mãos dos nossos pastores. Não só dos pastores, como dos apóstolos. E dos que vão vir também, porque vai chegar pessoas machucadas. Vai chegar pessoas feridas, precisando da minha e da sua conselhação. E você entender isso. Os pastores precisam de oração. Então esteja sempre orando pela vida deles, pelo ministério do seu pastor. Coloque a vida emocional, financeira, conjugue, familiar dele em oração, para que Deus possa abençoá-lo em tudo. Quanto tempo a gente passa orando pela vida dos nossos pastores? Quanto tempo a gente passa agradecendo pela vida dos nossos pastores que têm enfrentado lutas por nós? Tem batalhas que ele enfrenta que a gente nem sabe. Quando o pastor foi lá conversar comigo sobre me separar a ser presbítero,
E ele falou que tinha enfrentado uma luta. Aí eu falei, cara, a que ponto um pastor enfrenta uma batalha, uma luta por uma ovelha? Porque eu que ia ser separado, quem tinha que enfrentar a luta era eu. Mas não, o pastor se coloca como se fosse mãe. Leva eu. Primeiro eu. Quando o presbítero estava internado com Covid, o pastor falou que ele orou. Você vai levar o meu servo? E às vezes a gente não inverte o papel. Não, eu estou aqui, meu pastor não. Eu estou aqui como Arão e U, para poder sustentar os braços dos meus pastores. Mas o mesmo despertar de mim tem que despertar dentro de cada um de nós, porque eles necessitam disso. Antes de pensar em ser Moisés, porque às vezes a gente quer ser Moisés, né? Eu vou levantar o cajado e vou orar. Eu vou levantar e vai acontecer. Antes de ser Moisés, seja Arão e U. Seja você, seja um servo íntegro, fiel. Assim Deus te recompensará pelas suas obras. Temos que entender, irmãos, que a igreja precisa. Eu não vim trazer uma palavra de exortação, mas talvez, eu não sei porque a palavra estava me incomodando tanto para falar de ajuda, de algo que temos que posicionar. Talvez a gente está, como que eu posso dizer? Talvez sossegado demais. E o reino está querendo um avanço, o reino está querendo que eu e você se posicionamos como homens, mulheres de Deus. Talvez a gente faça um mover, o pastor falou que eu estava lendo no grupo porque estava chegando muita mensagem. E é verdade, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que pensar como algo tipo assim, Deus, como Deus pensaria. Temos que se mover, irmãos. Não dá mais para a gente ficar vendo as coisas acontecer diante dos nossos olhos e a gente ficar conformado, porque talvez a nossa casa está tudo tranquilo, mas o mundo lá fora precisa de mim e de você. Só que dentro da igreja tem uma liderança que é os nossos pastores, e hoje eles representam, assim como Arão. E eu e vocês somos os nossos pastores é como Moisés, e eu e vocês é como Arão e U. Nessa noite nós iremos sustentar os braços dos nossos pastores. Nós estamos aqui para aconselhar. Nós estamos aqui para orar, para sentir as dores que ele sente. Mas como igreja, temos que ajudá-lo a levantar os braços. Porque quando Moisés erguia os braços, o povo avançava. E nessa noite, eu falo para você, igreja, tem um despertar de Deus dentro de cada um de nós aqui. É uma quarta-feira profética. Talvez você vai falar, eu não consigo. Consegue porque Deus já depositou dentro de você. E vai ser despertado um chamado extraordinário. Porque você vai ler essa passagem quando você chegar em casa. E você vai entender a fidelidade de Arão e U com Moisés. O despertar da fidelidade hoje, nessa noite, cai sobre a igreja. O despertar de Deus hoje sobre a sua vida vai ativar do sobrenatural. Porque você vai falar, eu não consigo. Mas o pastor e a pastora estão aqui. E eu falei para Deus, Senhor, tomara que o pastor e a pastora estejam lá. Porque essa noite você vai fazer diferente. Eu te convido a você se colocar de pé. Eu te convido a você já ir movendo, fazendo talvez algo sobrenatural aí no seu lugar. Pode apagar as luzes, por favor, Carlos. Nessa noite, precisamos ativar algo que talvez está adormecido dentro de você. Talvez você falar para você mesmo, eu não consigo, eu não quero, eu não vou fazer. Mas hoje o Senhor derrama sobre você uma porção diferenciada. O Senhor deposita dentro de você hoje uma porção diferenciada. Talvez você está chateado com o seu pastor, com a sua pastora. Não tem mais tempo para isso. Porque o Senhor depositou dentro de você a unção de U, a unção de Arão. E vamos sustentá-lo. Como igreja vamos sustentá-lo. Pastor, eu estou aqui. Pastor, eu estou aqui. Conta comigo. Nessa noite eu te convido a você já abrir a sua boca. E já começar a invocar o sobrenatural aí. Comece a invocar a presença de Deus aqui nesse lugar. Porque precisamos entender que tem homens e mulheres de Deus que oram pela minha e pela sua vida. Mas precisamos também ajudá-los. Precisamos também ser auxiliadores para a vida deles. A gente não pode só vir no culto, receber palavras, pedir oração. Nós também temos que abençoá-los. Nós também temos que orar pela vida deles. Porque assim como homens e mulheres carnais precisam de ajuda. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos já despertar. Nós queremos já ativar o sobrenatural.
Pai, no nome de Jesus, já vai colocando os teus anjos aqui, Senhor. Já vem com o despertar, meu Pai. Tirando toda a preguiça, toda a paralisação, todo pensamento, Pai, de estagnação. Caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja, meu Pai, que vão se levantar homens e mulheres, meu Pai, para ajudar os nossos pastores. Ah, Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus, eu ativo agora o mundo espiritual, em nome de Jesus, como autoridade constituída por ti, Senhor. Eu ativo agora Arão e homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com nossos braços erguidos, Senhor. Assim como eles ergueram os braços e o povo prevaleceu contra aquele povo amalequita, Senhor. Nós também, Senhor, vamos sustentar os braços dos nossos pastores. Nós iremos sustentar, Senhor, porque nós estamos aqui para fazer o ID e pregar o Evangelho. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer diferente. Se você sente que você é um servo, uma ovelha fiel, que ouve a voz do seu pastor, da sua pastora, vá até ela agora, até ele agora, e fala: conta comigo. Ora pela vida dele. Hoje a oração é diferente. Hoje nós somos os Arão e o Ur desse lugar. Vá até o seu pastor, vá até a sua pastora, conta comigo. Eu vou orar pela sua vida. Libere palavra de vida contra a vida dos seus pastores. Libere palavra de bênção sobre a vida deles, porque talvez eles estão passando por crise que eu e você não sabe. Começa a liberar a palavra de vida sobre a vida dele. Ah, eu quero estender mais vida sobre a tua vida. Ah, eu quero te abençoar na vida financeira. Ah, Senhor, eu quero te abençoar na sua vida familiar. Começa a liberar a palavra de vida sobre a vida dos teus pastores. Ah, Espírito Santo de Deus, levanta, Senhor, no nosso meio homens e mulheres sedentos, dispostos a pagar o preço para fazer a tua obra, Senhor. Assim como Arão e meu Pai, não deixou Moisés sozinho, assim também nós estamos aqui para fortalecer os nossos pastores, para fortalecer, meu Pai, porque nós sabemos as lutas que eles enfrentamos. Ah, no nome poderoso de Jesus, eu profetizo sobre a vida financeira deles, ó Pai. Pela vida familiar, pela vida, Pai, espiritual. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, uma unção assim como Moisés, Senhor, tinha. Nós queremos ser os seus auxiliadores. Nós estamos aqui, nós não iremos recuar. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos meus pastores. Nós estamos aqui como um corpo. Nós estamos aqui como um corpo para também sentir as dores, para também passar por dificuldade. Ah, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nos mostra, Pai, aonde precisamos avançar. Nos mostra, Senhor, aonde precisamos ganhar. Qual terra precisamos ganhar, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Libera a palavra de bênção sobre a vida dele. Libera a palavra de profecia, profetiza na vida dele bênçãos. Porque se os nossos pastores ganham, nós também ganhamos. Se os nossos pastores avançam, também avançaremos. Aleluia, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, nessa noite, derrama, meu Pai, uma porção diferenciada sobre a vida dos nossos pastores. Ah, Pai, abençoa a vida deles, ó Pai. Nós estamos aqui em unidade, Senhor. Nós estamos em unidade para o crescimento. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para povoar o céu, para ganhar vida, Senhor, para o Teu reino. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, fazer a Tua obra, meu Pai. Nós queremos Te servir. Fala com os nossos pastores, ó Pai, nas madrugadas. Cuida da vida deles, Senhor. Nós Te pedimos o Teu agir. Nós Te pedimos, ó Pai, a Tua mão poderosa sobre a vida deles.
livrando de toda enfermidade, livrando de qualquer ataque do inferno, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, uma unção. Renova, Senhor, as armaduras. Renova, Senhor, porque nós sabemos que eles entramos em campos de batalha. No nome poderoso de Jesus. Renova, Senhor, as armaduras deles. Coloca novos capacetes, novas sandálias, Senhor. Mas também, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor ajuste, meu Pai, alinha os nossos pensamentos, porque nós queremos caminhar. Nós queremos caminhar como ovelha, porque como ovelha escuta a voz do seu pastor e o segue. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar contra a sua igreja. Eu quero profetizar sobre a tua igreja, meu Pai. Uma unção diferenciada. Uma unção diferenciada, Senhor. E nós, como ovelha, escutaremos a voz dos nossos pastores e o seguiremos. Porque a ovelha escuta a voz do seu pastor e o segue. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, sobre a tua igreja. Eu profetizo um chamado. Eu profetizo, meu Pai, um despertar da tua igreja. Eu profetizo que o Senhor possa ir falar no íntimo, no secreto, meu Pai, para que possamos sentir as dores dos nossos pastores, possamos ser incomodados nas madrugadas. Pai, no nome poderoso de Jesus, nos ajuda, meu Pai, porque nós estamos, meu Pai, no campo, e nós sabemos, meu Pai, que a colheita é grande. Nós sabemos que a colheita é grande, meu Pai. Nos ajuda a ajudar os nossos pastores. Nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda, Senhor, a ter fidelidade. Pai, no nome de Jesus, agora eu quero orar, meu Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, meu Pai, a casa, a família. Que Satanás não tem poder, não tem autoridade sobre a vida deles. Porque nós sabemos, ó Pai, que eles enfrentam lutas, batalhas, até mesmo briga familiar por causa das suas ovelhas. E nessa noite eu quero profetizar, meu Pai, que a unção de Moisés recaia sobre a vida deles. Porque nós sabemos, ó Pai, que o direcionamento deles, ó Pai, é para o nosso avanço. Pai, nós sabemos que talvez a exortação deles, ó Pai, é para o nosso crescimento. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, derrama uma unção, meu Pai, de sabedoria sobre a vida dos nossos pastores. Porque nós queremos segui-lo, meu Pai, porque a ovelha segue o seu pastor, pelo direcionamento de crescimento, de sabedoria. Senhor, nós já queremos profetizar que nós não iremos recuar. Nós declaramos nessa quarta profética: Satanás, você perdeu de novo. Porque nessa quarta profética se levantou homens e mulheres de Deus com fidelidade. Iremos levantar as nossas mãos e falar: eu estou aqui, conta comigo, pastor e pastora. Porque nessa noite se levantou Arão e Ur para poder sustentar os seus braços. Não só os seus braços, mas preparar o assento. Preparar o assento, porque nós sabemos que lá fora precisamos ganhar vidas. Aleluia. Coloque a sua mão em posse de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa sair daqui e ter um final de semana abençoado. Que você possa sair daqui com o entendimento de que Deus colocou dentro de você um despertar de Arão e Ur. Mas não só ajudar os nossos pastores, mas também como um aos outros, porque somos unidade. Andamos junto, corremos junto, avançamos, crescemos junto. E nessa noite eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai-te em paz, em nome de Jesus.